Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje batemos à porta do professor Luís Filipe Dantas, ele que é professor, como todos sabem, e o tema para início da primeira emissão de 2023 é, sem sombra de dúvidas, um assunto quente em cima da mesa, são os professores. Bom dia, professor Luís Filipe Dantas. Meu caro amigo João, muito bom dia e também um bom dia para todo o auditório da Rádio Alvor. E é para mim um grande prazer estar de volta e gostava de já deixar aqui também votos de um bom ano 2023 aqui para toda a equipa e para todo o auditório. Está bem, João? Ok, obrigadíssimo. Sim, senhor. Então hoje vamos falar dos professores. Uma classe mal amada. É verdade. E não podia deixar de ser, porque realmente aquilo que temos vindo a confirmar por estes dias é que, na realidade, os professores começaram a movimentar-se, começaram a mexer, começaram, digamos, a fazer-se sentir, a fazer-se ouvir e, ao fim e ao cabo, estão com uma atitude de grande reivindicação, comparativamente até com aquilo que aconteceu no passado. Mas, João, portanto, já agora isto é só uma curiosidade, eu sou professor desde 1984, portanto, ou seja, já há mais ou menos, números redondos, 38 anos de carreira. E nunca tinha visto, e digamos isso é uma coisa que a mim me apraz registar, e até poderei dizer para todo o auditório da Rádio Alvor, que é uma coisa que me faz ficar bem orgulhoso, como é que esta classe profissional acaba por movimentar-se com esta espontaneidade e com esta convicção. Porquê? Porque provavelmente o público não sabe estas particularidades, mas é muito importante destacar que desta vez todo este movimento nasceu de forma espontânea e em grande autonomia em várias escolas, portanto não houve aqui qualquer interferência de centrais sindicais, foi? Nada, João, nadinha, completamente. A única forma que de facto começa a aparecer um sindicato, e portanto designadamente este sindicato novo, é o sindicato, antes era o sindicato de todos os professores, agora é o sindicato de todos os profissionais de educação. Foi a razão pela qual aparece este sindicato, foi porque se não tivesse existido o enquadramento legal a partir, ao fim e ao cabo, do recurso ao direito à greve, requerido por um sindicato, os professores não tinham a capacidade para se movimentar. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que hoje grande quantidade destes professores que estão à porta das escolas, grande quantidade dos professores que no passado fim de semana foram ao FAR, grande quantidade, estou convicto disto que vou dizer, de professores que no próximo fim de semana irão desfilar pelas ruas de Lisboa, desde o Marquês de Pombal até ao Terreiro de Passos, são pessoas que não estão sindicalizadas. Isto é importante. Isto é importante porque, ao fim e ao cabo, vem confirmar que se trata de um movimento de grande espontaneidade, de grande autonomia e, João, eu diria com toda a razão de ser e com toda a justificação. Porquê? Porque isto é algo que interessa, de facto, aos ouvintes. A escola pública, a escola pela qual nós devemos ser exigentes e pela qual todos os contribuintes descontam, deve ser mesmo uma escola de qualidade. E aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo destes anos... Uma degradação da qualidade do ensino, não é? Sem dúvida, João. Uma degradação que passa, aliás, pela falta de professores, uma degradação que passa, e uma questão que é importantíssima e que tem que ser urgentemente pensada, pela falta de assistentes operacionais. Há cada vez mais falta desses elementos na escola e eles desempenham um papel importantíssimo. É um grupo profissional que tem que ser dignificado, reconhecido e valorizado. E depois também aquilo que acontece, João, e também gostava que o auditório ficasse com esta ideia, que é a falta de professores especializados para acompanhar os meninos e os jovens
quando necessitam de um acompanhamento mais atento. Com dificuldades, não é? Sem dúvida, está a ver, João. E, portanto, embora aquilo que está em cima da mesa na opinião pública é, bom, eles agora querem mais dinheiro, eles agora, por vezes aparece esta ideia, que é uma ideia errada, já trabalham um pouco, querem trabalhar menos, e a ideia não é essa. A questão nem é fundamentalmente em termos de dinheiro ou em termos de remuneração. A questão principal que está em cima da mesa neste momento e que me leva a mim, estando no topo de carreira, a ser, digamos, incondicionalmente solidário com os meus colegas, é a necessidade de dignificar uma carreira, acabar com os estrangulamentos de carreira. Hoje um professor pode ser, e normalmente eu conheço tantos casos desses, professores excelentes, mas que depois têm estas normas de travão que lhes impedem que eles passem para o do quarto para o quinto escalão e depois mais tarde do sexto para o sétimo escalão. Os professores queixam-se muitas vezes da excessiva carga burocrática que lhes rouba muito tempo, quando esse tempo deveria ser direcionado para estarem com os alunos. É verdade, João, tem toda a razão. Essa é outra questão. É que ser hoje professor, ao fim e ao cabo, exige que o professor seja também um burocrata. Uma enorme quantidade de papeladas, de documentação para preencher. Ao fim e ao cabo, o professor hoje é professor, é psicólogo, é assistente social, provavelmente numa outra situação acaba por ter que acompanhar meninos em situação bem problemática. Uhum. E às tantas é este ecletismo que hoje é exigido aos professores e ao fim e ao cabo acaba por os absorver, retirando-lhes aquilo que é a sua principal função, é estar dentro da sala de aula, é ao fim e ao cabo acompanhar os seus alunos e isto é que é, digamos, a tarefa nobre dos professores. Outro problema, professor, que eu me estou a lembrar é a indisciplina reinante cada vez mais. No nosso tempo, como costumamos dizer, as coisas eram bem diferentes. É verdade. A escola, há uma famosa máxima que diz que a escola reflete a sociedade, não é? E hoje em dia, aquilo que de facto vai, digamos, existindo na escola, e quando a escolaridade obrigatória depois foi prolongada até o 12º ano, e isso de facto é um dos desígnios da própria democracia, eu diria da nossa, por incrível que pareça, ainda jovem, mas com algumas dificuldades de afirmação de democracia, é que na realidade a escola passou a ser o receptáculo de uma enorme quantidade de jovens das suas mais diversas proveniências. Uhum. E hoje a escola, infelizmente, é caracterizada precisamente por essa, eu diria, falta de autoridade dentro da sala de aula, não é? A sala de aula, aquelas 4 paredes, acaba por ser o local onde se joga. É uma relação. Tem que necessariamente. Existem culpados no meio disto tudo. Eu penso que muitas vezes a destruturação das famílias, que é a célula principal da formação da personalidade dos alunos, a falta de mão que os pais têm nos filhos leva que muitas vezes criem situações conflituosas e de certa indisciplina, não é? A sociedade está a mudar, não é? E os pais perderam o controle completamente nos filhos, ou os pais, querendo educá-los, acabam por não os educar, não é? Facilitam um bocadinho as coisas. É um pouco isso, Pois. um pouco isso. São várias as vezes que, por vezes, já pais que chegam à escola e dizem assim, professor, ajude-me, é mesmo, isto é incrível, mas isto é muito frequente, professor, ajude-me a educar o meu filho, que eu já não consigo dar conta do meu filho. Portanto, ou seja, há esta impotência que reina nas famílias e depois o ambiente escolar acaba por ser, digamos, uma maximização ao fim e ao cabo dessa realidade. Exatamente. Eu não vou dizer desvio, porque a palavra desvio é bem forte, mas dessa perturbação que às vezes determinados universos familiares têm. E infelizmente tem-se assistido através da comunicação social de situações de agressão que os alunos agridem os próprios professores, não é? É público, toda a gente. E em alguns casos são os próprios pais que vão à escola responsabilizar os professores pela falta de educação dos alunos. Exatamente. Professor, para concluirmos e resumindo, quais são as reivindicações básicas que os professores querem, alegam perante o Governo? Bom, então eu diria que é em 2 ou 3 ideias muito importantes. É o respeito pela carreira do professor, a redignificação de uma carreira que desde 2015 vem a perder o seu valor e o seu reconhecimento, e é
digamos, acabar com aquelas normas travão que impedem a progressão na carreira, porque para hoje um jovem professor que entra na carreira dificilmente consegue chegar ao topo, e isso acaba por ter como grande consequência a existência de cada vez menor número de pessoas a entrar na carreira profissional de professor. E isso é um problema que tem que ser resolvido com toda a urgência. Professores, esperemos que vocês, professores, que são uma base muito importante no sistema educacional do nosso país, consigam chegar ao vosso objetivo, que é aquilo que acabou de referir. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado pela vossa colaboração, cumprimentos para todo o auditório da Rádio Alvor, e vamos todos pugnar para que realmente esta luta dos professores tenha sucesso e consigamos, de facto, alterar um pouco aquilo que neste momento está a acontecer. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.